Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luke Bear Pie. Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de meio que review, parecido com o que eu fiz com o Mac, mas hoje eu vou comparar o YouTube Music com o Spotify. Bora começar? Então, eu uso o Spotify Premium há muitos anos, desde 2018 eu venho usando ele, e eu nunca pensei muito bem em mudar, até que eu descobri que eu tava pagando um plano família pra pessoas que não estavam usando, né? Eu tava conversando com um primo meu e eu descobri que acho que eu dei um presente de aniversário pra minha madrinha e ela e a família não estavam usando muito bem o Spotify Premium. E eu parei pra pensar que, pô, eu nunca dei chance pra outras plataformas de streaming, né? E talvez seja o momento. E aí eu descobri o YouTube Music, que um amigo tava usando, e ele explicou mais ou menos como funcionava, que você tem basicamente as mesmas funcionalidades, só que você tem acesso a todas as versões de músicas que também tem no YouTube. Você ganha de brinde o YouTube Premium, que te permite não ver anúncios e etc. E aí eu acabei assinando. Um dos primeiros problemas que eu tive é o seguinte: eu tenho uma playlist de 2.800 músicas que eu dei favorito no Spotify. E geralmente o que eu ouço é essa playlistona em shuffle mesmo, independente da situação, seja no ônibus, na academia, etc. E eu precisava de um jeito de jogar essa playlist do Spotify pro YouTube Music, porque é o que eu mais ouço e eu precisava dela lá. Eu descobri que não tem jeito nativo de fazer isso. Provavelmente o Spotify nem quer que isso seja feito de uma maneira fácil, né? Porque é meio que um jeito de te segurar na plataforma deles. Mas assim, eu acabei encontrando um site que faz isso. Eu paguei lá, acho que era $4 para um mês de inscrição do site. E aí ele basicamente cria uma playlist no YouTube, que é a mesma playlist que você tinha no Spotify. Então, aí eu parei de enrolar, consegui transferir essa playlist e assinei o bendito YouTube Music. E eu vou falar agora o que eu achei. Eu vou tentar intercalar pontos negativos e positivos para contar uma historinha legal. Então, eu sou um desenvolvedor front-end, né? Então, bastante coisa aqui vai ser detalhe de UX que eu não gostei, mas espero que seja interessante para você ver. O primeiro deles, o YouTube Music não tem um aplicativo nativo para desktop. O que isso quer dizer? Se você está no celular agora e você for na App Store ou na Play Store e você botar YouTube Music, você vai achar um aplicativo. Você vai conseguir usar ele normalmente, que nem você usa o Spotify. Mas se você tiver num desktop ou num notebook e você for pesquisar no navegador download Spotify, você vai achar um programinha que vai fazer a instalação e você vai ter o aplicativo do Spotify no teu notebook ou no teu desktop. No YouTube Music, isso não existe. Não existe aplicativo nativo do YouTube Music para desktop. Isso gera algumas coisas que foram negativas na minha experiência como usuário, né? Porque assim, acaba que você tem duas opções. Ou você usa o YouTube Music como uma aba do navegador. Eu pessoalmente não gosto muito porque às vezes fecha sem querer ou acabo mutando a aba sem querer, esqueço onde é que tá, porque eu sou acostumado a usar no desktop um aplicativo à parte, que nem eu fazia com o Spotify. Ou, se você quiser, também dá para baixar o PWA. Eu acho que eu mencionei por cima no último vídeo sobre PWA, mas é basicamente você baixar uma versão idêntica à versão da web como um aplicativo. Mas é um pouco diferente de um aplicativo nativo, certo? E qual que foi a minha maior dificuldade com o PWA? É que eu tava usando esse Mac, né? E nesse Mac aqui eu uso o Safari, porque é o que veio e, honestamente, eu não me importo o suficiente para mudar para Google Chrome. Mas o Safari não dá suporte a PWA. Então, se eu quisesse ter um PWA do YouTube Music nesse meu notebook aqui, que é da Apple, eu teria que baixar o Google Chrome, ir lá no YouTube Music pelo Google Chrome e fazer a instalação do PWA. Isso significaria que sempre que eu quisesse abrir o YouTube Music, eu também ia ter que abrir o Google Chrome. E esse fluxo, honestamente, me deu muita preguiça e eu não quis fazer, e eu acabei usando só como uma aba mesmo. Algumas outras coisas. Eu descobri que quando eu usava essa versão da web, sabe o botão de shuffle que aleatoriza as próximas músicas? Ele não tava me dando um feedback muito legal. Parecia que eu clicava e nada acontecia. Aí eu falei, né? E fui ver se ele tava funcionando de verdade. Porque parecia que eu tava sem internet ou que o site tinha travado, porque literalmente nada acontecia. Ele registrava o clique, mas o botão ficava idêntico. Enquanto no Spotify, se eu penso no botão de shuffle, acho que ele é cinza e quando você clica ele fica verdinho, pra tipo, você ativou o shuffle, né? Que vai randomizar suas próximas músicas. E eu descobri que no YouTube Music isso também acontecia. Ele randomizava as músicas, só que ele não dava esse feedback pra mim, né? O usuário. O que aconteceu? Eu ficava clicando o shuffle e abrindo a minha fila de próximas músicas pra conferir se o shuffle tava funcionando. E realmente funcionava. Só faltou esse feedback dele ser, enfim,
quando você clica ele mudar de cor ou algo assim, pra eu saber que o clique fez alguma coisa, né? E eu que sou front-end, eu fico bem chateadinho com essas coisas, porque eu sei como impacta na UX, né? Eu gosto de entender o que tá acontecendo e o que eu tô fazendo no aplicativo. Eu tive um problema muito específico, não sei se mais alguém aí já teve, mas sabe essas teclas de multimídia que tem em teclado? Tipo, ir pra música anterior, dar play pause e ir pra próxima música? Ela não aparentava funcionar muito bem no YouTube Music. Eu não conseguia dar play nem pause, mas eu conseguia ir pra próxima música, por algum motivo. Pra mim faria sentido que ou todas funcionassem, ou nenhuma funcionasse, né? Porque elas meio que fazem a mesma coisa. Mas esse é um bug estranho que eu achei no YouTube Music também. Agora vamos falar de algumas coisas que eu gostei. Existe um auto-download pra você ouvir coisas offline que eu pessoalmente achei excelente. Por quê? Imagina que eu tava fora de casa, né? Porque o download de músicas você faz pra quando você não vai ter internet, né? O meu 4G pessoalmente é horrível, ele acaba muito cedo. Então uma das coisas que eu mais usava no Spotify e no YouTube Music era essa função de você fazer download de músicas /vídeos pra você poder ouvir /ver no ônibus, enfim, fora de casa, etc. E foi uma surpresa muito boa, porque o YouTube ele basicamente faz um auto-download de uma série de músicas. Então mesmo que você esqueça de fazer o download, enquanto você estiver em casa com o seu Wi-Fi ligado, o YouTube sempre vai preparar, tipo, uma playlist pra você, de músicas que são similares às que você gosta, pra você ter algo pra ouvir quando você estiver fora de casa. Então, isso eu achei realmente excelente. Aí você consegue lá, eu lembro que tinha um sliderzinho, tu botava tipo, eu quero que essa playlist seja de 30 músicas, pra que eu sempre tenha 30 músicas novas pra ouvir e quando eu estiver fora de casa. Ou você pode pôr até tipo 100, pra você ter uma playlist de 100 músicas que você pode ouvir fora de casa. Eu achei isso uma ideia muito bem bolada, porque aí você não precisa manualmente ficar fazendo download e você sabe que você sempre vai ter algo legal pra ouvir quando você estiver fora de casa. O YouTube decidiu fazer um negócio muito curioso pra esse YouTube Music, porque assim, eu fiz o login com o meu usuário do YouTube, certo? Um que eu uso desde 2017. E aí o que aconteceu? Ele inseria em algumas playlists, na verdade uma chamada Liked Songs, um monte de música lá de 2018, que eu dei like no YouTube, entende? Então, isso tem um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom é que tem um monte de música que eu nem lembrava que eu gostava, lá de 2018, e que eu adorei ouvir de novo. Foi, tipo, super nostálgico. Porque lá o Lukezinho de 18 anos deu um like, e agora o Lukezinho de 23 anos tá conseguindo ouvir, legal. Só que isso tem um ponto negativo. O ponto negativo é, nessa empreitada de puxar os vídeos que você já gostou no passado, o YouTube se confundiu e trouxe um monte de coisa que eu não queria ouvir. Não só músicas que eu não gosto mais, etc. Isso seria normal. Só que ele puxou, por exemplo, cover de inteligência artificial, sabe? Um que eu lembro que foi muito engraçado quando eu ouvi era Ela Partiu, cantado por uma inteligência artificial do Manuel Gomes, que é um vídeo que eu dei like há, tipo, alguns meses atrás, mas eu dei like enquanto eu tava no YouTube, né? Não quer dizer que eu quero ouvir essa música em uma playlist dentre outras músicas, né? O YouTube também trazia alguns tutoriais de violão, então imagina que eu tava no ônibus, assim, ouvindo música, e aí o próximo vídeo era um tutorial de violão. Aí eu começava a ouvir uma pessoa falando, ensinando como fazer os acordes, etc. E então eu acho que o YouTube pecou um pouco nisso. Sem contar que às vezes ele traz, tipo, versão ao vivo, que o áudio tá estouradaço, sabe? E não são só versões de estúdio. E também algumas compilações, né? Tipo, uma compilação de 1 hora de músicas do Arctic Monkeys. E às vezes eu tava lá ouvindo, esperando as próximas músicas virem, e era sempre Arctic Monkeys, porque eu tava no mesmo vídeo. Então, essa é uma parte meio negativa, assim, dessa questão dele puxar esse teu histórico do YouTube. Mas acontece, né? É como eles decidiram implementar essa feature. Eu gostei muito de um seletor de mood, né, de tipo humor, assim, seria a tradução mais próxima. Basicamente, quando você abriu o aplicativo do YouTube Music, tinha lá, você tá feliz, você quer uma música relaxante, você quer uma música energizante, e você selecionava lá em cima, e ele basicamente mostrava opções, né, certas playlists que são energizantes e tal. Eu achei isso bem prático, porque foi bom na hora. Às vezes eu tava indo na academia, eu não sabia muito bem o que eu ouvia, eu botava lá energizante, e eram músicas energizantes de fato, mas similares às que eu já ouço, né? Então, isso foi bem legal, o YouTube faz um bom trabalho nisso.
Outra coisa que ele faz bem também é trazer mais músicas que eu vou gostar. Então, o Spotify tem um autoplay, que é quando uma música termina, ele traz outras músicas similares àquela, né? Que você provavelmente vai gostar. Eu pessoalmente achei o do YouTube Music muito melhor que o do Spotify. Eu conheci algumas músicas bem interessantes que, tipo, o algoritmo só trouxe pra mim. Mas um problema que eu tive no aplicativo de celular é que eu precisava ligar o Shuffle muitas vezes. Então, digamos que de manhã eu fosse ouvir uma playlist, eu tinha ligado o Shuffle, deu tudo certo, aí eu almoço, saio, aí quando eu voltasse pra ouvir à noite, no mesmo aplicativo do celular, e fosse ouvir alguma outra coisa, eu precisava ligar o Shuffle de novo. Então, eu queria que o Shuffle fosse um pouco mais global, assim, porque é algo que eu uso bastante. 80% do tempo eu ouço Shuffle, só não ouço Shuffle quando eu vou ouvir um álbum pela primeira vez, né? Que aí eu quero ouvir na ordem bonitinha. Mas o veredito é, se é que tem um veredito, o spoiler grande é que eu voltei pro Spotify. E o que me fez voltar pro Spotify, esse último problema aqui que eu vou falar do YouTube Music. Eu tenho um iPhone 8, que não tá aqui, mas é o que eu tava usando há um mês atrás. A questão de ouvir coisa offline simplesmente tava muito bugada. Muito bugada mesmo. Eu não sei se é culpa minha porque eu tenho um celular velho demais, ou se o YouTube Music simplesmente não liga para gerações tão antigas assim. Mas assim, o Spotify naquele iPhone 8 funcionava perfeitamente. Tanto offline quanto online. O problema que eu tive com o YouTube Music é que, por exemplo, às vezes eu tava no busão, querendo selecionar uma outra música para ouvir offline, dentre todas que eu já tinha feito o download, e ele ficava carregando eternamente. Carregando eternamente. Aí a música travava. A música que eu tava ouvindo na hora. Aí dava uns 10 segundos e o aplicativo todo fechava, crashava, né? E aí eu voltava com toda a minha paciência e eu ia ver de novo, selecionava a música, tava boa. Aí sempre que eu quisesse usar o aplicativo no modo offline enquanto uma música tocava, é quando crashava. Aí eu já tava chegando, acho que próximo do fim do meu mês gratuito, e eu falei, cara, eu dei uma chance pro YouTube Music, foi muito positivo eu não pegar anúncios no YouTube, em todos os meus dispositivos, inclusive na TV aqui de casa, que fez uma diferença grande. Mas essa questão de eu não conseguir usar ele offline legal no aparelho que eu mais usava, não tava muito bom. Então, eu pensei em fazer esse vídeo rapidinho, só comentando algumas coisas de UX, do ponto de vista de um desenvolvedor front-end, talvez coisas que outras pessoas não prestem tanta atenção. Esse é o meu veredito. Então, eu tentei o YouTube Music por 30 dias, a experiência foi ok por uns lados, mas ultimamente eu voltei pro Spotify Premium, e esse foi o meu relato. E você? Você já tentou outras plataformas? Você não está no Spotify? Você está no Spotify? Você já tentou YouTube Music? Percebeu alguma das coisas que eu falei aqui? Se sim, pode comentar. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo. Fechou? Obrigado. Tchau, tchau.